Você já sentiu um arrepio estranho na espinha ao ouvir um uivo distante durante a noite? Já se perguntou se as lendas que nos contavam quando éramos pequenos poderiam ter um fundo de verdade? Pois é, hoje vamos mergulhar numa das histórias mais assustadoras e enigmáticas do folclore mundial. A lenda do lobisomem, também conhecido como homem-lobo. Mas calma! Não é só sobre mitos que vamos falar. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer um relato real e documentado de um possível encontro com essa criatura. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora histórias de arrepiar. Bora descobrir se o lobisomem é só uma lenda, ou se há algo muito mais sombrio escondido nas sombras da noite. A origem do mito do lobisomem remonta a tempos antigos, muito antes da internet, dos livros modernos ou da ciência explicar o mundo ao nosso redor. Na Grécia Antiga, por exemplo, existia a lenda de um rei chamado Licaão, que teria sido transformado em lobo por Zeus como punição por seus atos cruéis. Já entre os nórdicos, acreditava-se que guerreiros podiam vestir peles de lobo para adquirir suas habilidades e força. Em todos os cantos do mundo, há histórias de homens que se transformam em lobos nas noites de lua cheia, o que mostra que esse medo ancestral atravessa culturas e gerações. E não estamos falando apenas de lendas, mas de crenças tão fortes que moldaram leis, religiões e até julgamentos ao longo da história. Na Idade Média, o medo do lobisomem era tão real quanto o da bruxaria. Na França e na Alemanha, pessoas foram acusadas e condenadas por serem lobisomens. Uma das histórias mais conhecidas é a de Peter Stump, um fazendeiro alemão que foi executado em 1589 sob acusação de ter feito um pacto com o diabo e se transformar em lobo para cometer assassinatos. Seu julgamento foi brutal e deixou marcas profundas na cultura da época. As descrições falavam de uma criatura com olhos vermelhos, dentes afiados como navalhas e uma força sobre-humana. Esses julgamentos reais mostram que, pelo menos para as autoridades da época, a existência do lobisomem era algo levado muito a sério. E aqui no Brasil, será que essa lenda também pegou? Com certeza! No nosso folclore, o lobisomem tem raízes fortes, principalmente no interior e em comunidades rurais. A versão mais conhecida por aqui diz que o sétimo filho homem de uma mesma família pode se transformar em lobisomem, especialmente se for batizado depois dos 7 anos ou se for amaldiçoado por algum motivo. Muitos acreditam que nas noites de sexta-feira de lua cheia, ele se transforma, vagueando pelas estradas e matas, em busca de sangue, principalmente o de crianças não batizadas. E olha que não faltam relatos de pessoas que garantem já ter visto, ou até enfrentado, um lobisomem. Falando em relatos, vamos ao caso que marcou uma pequena cidade no interior de Minas Gerais nos anos 70. Em Baependi, uma mulher chamada Dona Lourdes jurava que todas as noites de lua cheia, um grande lobo bípede rondava sua casa. Ela dizia que os cachorros latiam desesperados e que um cheiro forte, quase insuportável, tomava conta do lugar. Certa noite, um vizinho armado decidiu ficar de vigia. À meia-noite, ouviu passos pesados na varanda, e ao sair, viu uma criatura enorme com olhos amarelos e brilhantes. Ele atirou, mas a criatura fugiu para o mato. No dia seguinte, encontraram pegadas enormes de algo que parecia ser um lobo, mas com estrutura bípede. O relato foi publicado em jornais locais e até hoje gera debates entre céticos e crentes. Esses relatos se espalham por todo o Brasil. Em cidades pequenas de Pernambuco, Goiás, Mato Grosso e interior de São Paulo, as histórias são parecidas. Criaturas peludas, com olhos que brilham no escuro, uivos arrepiantes e a transformação que sempre ocorre durante a lua cheia. O mais curioso é que esses relatos são descritos de formas semelhantes por pessoas que não se conhecem e nunca se encontraram. Será que é apenas o poder da sugestão? Ou há algo mais sinistro escondido nas matas brasileiras? A ciência, é claro, tenta explicar esses fenômenos. Alguns estudiosos acreditam que o mito do lobisomem pode ter origem em distúrbios mentais raros, como a licantropia clínica, uma condição em que a pessoa acredita ser ou se comporta como um animal. Já outros falam de doenças genéticas que causam crescimento anormal de pelos no corpo inteiro, como a hipertricose. Mas será que tudo pode mesmo ser explicado pela ciência? E o medo, o instinto de sobrevivência, aquela sensação de estar sendo observado, será que são apenas ilusões? O fato é que essas histórias persistem e continuam sendo contadas, principalmente nas famílias mais antigas. Muitos pais e avós alertavam seus filhos: não ande sozinho à noite, senão o lobisomem te pega. E esse aviso, mesmo vindo de uma figura folclórica,
carregava também o ensinamento de respeitar os perigos da noite e da natureza. É um medo simbólico, mas que vez ou outra, ganha formas assustadoramente reais. Isso mantém a chama da lenda acesa, e até hoje muitos evitam sair em noites de lua cheia. Outro fator que dá força a essa lenda é o cinema. Filmes como O Lobisomem de 1941 e produções mais modernas como Van Helsing ou Lobos Não Choram reforçaram a imagem do homem que se transforma em lobo. Essas representações, mesmo sendo fantasiosas, resgatam o imaginário coletivo e reacendem o medo. Mas será que a arte imita a vida? Ou será que a vida é que tenta disfarçar o que não consegue explicar? Em uma entrevista concedida ao programa Linha Direta, em 2001, um morador do interior do Paraná relatou com detalhes como sua família viveu momentos de terror durante anos. Segundo ele, um parente distante, que vivia isolado e era visto como estranho pela comunidade, desaparecia nas noites de lua cheia. Sempre após seu sumiço, animais eram encontrados mortos, despedaçados de forma brutal. A polícia nunca encontrou provas concretas, mas os moradores tinham certeza. Aquele homem era um lobisomem. E isso bastava para alimentar o medo e a lenda na região. Seja mito, doença ou criatura sobrenatural, o lobisomem continua presente na cultura popular. Há comunidades inteiras que juram ter visto, ouvido ou até mesmo lutado com essas entidades. O que nos fascina tanto nessa história é justamente o mistério, o que não conseguimos provar, mas também não conseguimos descartar. E é isso que mantém a lenda viva. Afinal, como diria o ditado, de onde há fumaça, há fogo, ou um uivo ao longe. Mas e você? Acredita que o lobisomem é apenas uma invenção para assustar ou acha que há algo além do que nossos olhos podem ver? Já ouviu algum relato parecido na sua cidade ou na sua família? Comenta aqui embaixo e compartilha sua história com a gente. Seu comentário pode virar um novo episódio aqui no canal. Se gostou dessa jornada pelos mistérios do folclore e do sobrenatural, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo conteúdos cheios de mistério, curiosidade e, claro, histórias de arrepiar. E se quiser apoiar ainda mais esse projeto, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vai que alguém já teve uma experiência parecida e nunca teve coragem de contar? Afinal, em cada cidadezinha escondida pelo Brasil, pode haver um lobisomem à espreita, esperando a próxima lua cheia. Até o próximo vídeo.